Estamos iniciando mais um Café com Saneamento com o Grupo Novais. Desta vez eu tenho aqui do meu lado um cara sensacional, profissional, referência no ramo do saneamento, que eu tenho o prazer de conviver no dia a dia como profissional, bem como a vida me deu um amigo e irmão aí. Felipe, se apresenta para o pessoal. Prazer, eu sou Felipe Gobo, gerente de obras e serviços do Grupo Novais e ajudo a empresa nos desafios do dia a dia. Sensacional. Onde que nós estamos aqui, Filipão? A gente está à beira do Rio São Francisco, mais conhecido como Velho Chico, Luciano. Sensacional. Você sabe que o saneamento nos dá esses privilégios às vezes, né? Estar em contato com a natureza, porque o que a gente faz no dia a dia é justamente para preservar a natureza, né, Felipe? Pois é, e o Brasil é carente de saneamento, de norte a sul do Brasil, né? Esse é um tema que nós vamos entrar agora. O Felipe, para quem não sabe, ele está fazendo o doutorado dele e está se especializando num processo de checagem da instrumentação que é o macromedidor de vazão, que é um instrumento fundamental aí para qualquer um que opera um sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou seja, medir, precisa ter informação, né, Felipe? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o eletromagnético carretel, não é isso? Perfeito. O macromedidor eletromagnético carretel é uma tecnologia fantástica utilizada na medição de fluidos. Legal, nós vamos entrar no tema. No entanto, se a gente está no Café com Saneamento, tem que ter um cafezinho. Eu vou pedir ao nosso Nelito, nosso profissional top também aqui no Nordeste, que a gente vem trabalhando, e ele vai trazer um cafezinho para a gente aí, para ir servindo quando a gente faz o nosso bate-papo. Obrigado, Obrigado, Nelito. Nelito. Bom, Felipe, enquanto a gente vai se tomando o café aqui, me fala uma coisa. Muitos locais instalam o eletromagnético carretel e o que acontece? Obrigado, Nelito. A questão da confiabilidade do equipamento. Não estou dizendo dos erros admissíveis pelo macromedidor eletromagnético carretel. São equipamentos tops. No Uhum. entanto, durante o processo de instalação, pode acontecer diversos fatores ali que faz com que perca a confiabilidade na medição. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Fala aí. Sim, o eletromagnético carretel, assim como qualquer instrumento de medição, ele tem alguns procedimentos a serem utilizados para correta instalação. Todo fabricante ele menciona, né, no documento de instalação desses equipamentos o jeito correto de ser instalados. Alguns, por exemplo, possuem um eletrodo interno de referência, outros possuem um anel de referência. Então, alguns dos cuidados que a gente precisa ter e ler os manuais, né, de cada equipamento a ser instalado. Sensacional. Uma das coisas que a gente vê aí nos processos, porque assim, é um equipamento eletrônico, né? E ele é para medir um princípio físico, um princípio hidráulico ali de medição. A gente sabe os trechos que ele tem que ser instalado de acordo com o tipo de equipamento. Tem equipamentos que existe trecho reto, tem equipamentos que não existe, né? A incrustação dentro do tubo também pode prejudicar o princípio de medição para estar mais próximo do fluxo laminar possível. Mas fala um pouquinho da eletrônica desse equipamento, da sensibilidade que ele tem e o que a gente pode, no dia a dia ali, nos diagnósticos que você vem estudando, que a gente pode tentar prevenir. Perfeito. Eu acho que o princípio, começar pelo princípio básico de funcionamento de um eletromagnético, né? Ele possui duas bobinas, então gera-se um campo eletromagnético dentro do equipamento e possui dois eletrodos ali que faz a medição da velocidade. Então, quando a gente fala que um equipamento mede vazão, ele mede a velocidade do fluido, tendo a área interna da tubulação, você consegue calcular isso muito facilmente, a vazão, né? E como que se mede a velocidade? A velocidade são medidas através dos eletrodos, né? Então são parâmetros elétricos. Então a energia elétrica que circula dentro das placas eletrônicas, dentro dos equipamentos, é um sinal muito sensível a ruído. Então a gente precisa ter equipamentos instalados com proteções, com cabos blindados, então assim, evitar emendas para que os ruídos externos à instalação do equipamento, Luciano, possam interferir o mínimo na medição. A gente sabe que a condição ideal é laboratório, não se discute, e no campo os ruídos vêm de todos os fatores, então tanto físico quanto um parâmetro elétrico, ou um parâmetro de turbulência que é da própria hidráulica interna do equipamento e assim por diante. Bacana.
Bom, os eletrodos que tem dentro e as bobinas que tem dentro, se eles tiverem algum tipo de problema, eu entendo que tem que pegar esse equipamento e mandar para o fabricante, não é isso? Assim, necessariamente não, depende dos equipamentos que você possui para fazer essa verificação. Por exemplo, tem alguns equipamentos hoje de grandes diâmetros, diâmetros de 1.500, 2.000 milímetros, que a própria Econaut em treinamento informa que essas manutenções são feitas em campo, sem a necessidade, porque o transtorno de você retirar um equipamento de 2.000 milímetros de uma rede é muito grande. Porém, existe alguns outros, por exemplo, fabricações internacionais, equipamentos chineses, que em função do custo, a manutenção na parte de uma bobina ou algo nesse sentido, de uma placa, fica acima de 50% do equipamento novo, aí substitui. Então, equipamentos de menor diâmetro, onde é fácil a substituição, geralmente quando você encontra uma resistência é, alta na bobina, você faz uma medição das resistências das bobinas, é muito mais fácil, mais barato você substituir, envia esse equipamento para o fabricante e ele volta ali calibrado de fábrica. Tá, vamos lá então. O equipamento está instalado no campo, tem um elemento primário e a gente quer identificar se as bobinas ou se o eletrodo está com algum tipo de problema. Qual é o procedimento que faz, Felipe? Perfeito. Então, por exemplo, para as bobinas, a gente usa um megômetro, que necessariamente eu injeto uma tensão, e aí, através do valor que ele me retorna da resistividade ômica, eu consigo testar, em função do parâmetro do fabricante, se ela está boa ou não. Então, por exemplo, entrou água na parte interna do medidor e as bobinas ali estão com umidade. A partir do momento que eu injeto uma tensão com o megômetro, a resistividade vai cair. A água que está ali vai atrapalhar a circulação daquela corrente interna. Então, assim, eu consigo já avaliar que ele tem algum problema interno, né? Por isso, para esse caso específico, os fabricantes já estão colocando resina internamente. Fala assim, mas como, Luciano, o Felipe, que pode entrar água interna se o equipamento é inteiro fechado? Se você pega um clima, por exemplo, igual ao do Nordeste, ou um clima igual ao do Sertão, que é muito calor durante o dia e à noite é frio, ou pode ser frio, você tem variações de temperatura e o próprio ar que está encapsulado ali dentro, ele pode esquenta durante o dia, condensa durante a noite. E isso faz com que não necessariamente fique com água, mas o ambiente ali começa a oxidar aquelas bobinas e acabar tendo esse tipo de problema. Ou seja, essa presença de umidade pode comprometer todo o princípio de medição. E é interessante isso, Felipe, que se você for comprar o equipamento, é possível de também verificar se o equipamento já vem ou pode pedir para ser injetado algo que preencha esse espaço vazio, né? Essa parte externa, para que não seja presença de ar e com isso tira esse efeito da umidade, não seria? Perfeito. Alguns fabricantes já vêm, né, de fábrica, isso sem solicitação. Outros fabricantes você pode pedir como um adicional, mas é importante sim avaliar principalmente o ponto a ser instalado para evitar alguns problemas futuros, né? Legal. Então, com o megômetro, com um pouco de experiência no campo, você já consegue identificar se está tendo algum ruído ou não do eletrodo. Não tendo nenhum tipo de ruído, a gente passa por essa etapa, então a gente pode garantir ou a atestar ali no campo que o eletrodo está medindo corretamente neste momento na saída do elemento primário. E aí a gente sabe que tem a transmissão do elemento primário para o elemento secundário através dos cabos. E esses cabos, a gente sabe que a emenda dele é muito difícil, não é isso? Isso, são cabos que passam sinais ali com correntes muito baixas, muito sensível. Então são cabos blindados, cabo com isolações especiais, e toda a emenda de cabo de sinal, de comando, de sinal no caso, é muito complexa. Por quê? Porque qualquer interferência externa de uma umidade, dentro da caixa ele ficou em contato com a água. Essa umidade, ela percola por dentro do cabo pelo processo de capilaridade e acaba indo para dentro da placa. Mas está tudo vedado, tudo certinho, o cabo está no chão dentro da água. A água consegue sim, por processo de capilaridade, subir até a placa e oxidar a placa. Ou uma emenda ali não feita corretamente,
ela acaba assim, interferindo no sinal. Por isso que a emenda se faz em último caso, e a gente sempre sugere, o fabricante, a maioria dos fabricantes sugere, que não haja emenda entre o elemento primário e o secundário. Isso aí. Então fica também muito interessante, desde a etapa de projeto, o projetista já sabe pensar aonde vai ficar o elemento primário e aonde vai ficar o elemento secundário e qual o comprimento de cabo que ele tem que pedir durante a especificação para o fabricante, que aí ele evita essa questão da emenda. E deixar claro que durante o processo de instalação, em hipótese alguma, as pessoas devem cortar para gerar emenda, senão também é um outro processo. E aí, Felipe, como é que seria isso no campo? Vamos supor que você vai chegar, você foi contratado, por exemplo, para fazer uma avaliação de um equipamento no campo, em que a distância que está o elemento primário do elemento secundário é 15 metros. Então tem toda a infraestrutura já passada, os cabos já estão passando. Qual que é o procedimento que você faz lá no campo para verificar se o sinal do elemento primário está chegando no elemento secundário, alguma perda ali durante o processo do cabeamento? Perfeito. Então, o primeiro passo, a gente, eu acho que voltando um passo na sua fala, é muito importante no pedido, na compra do equipamento, você saber a distância entre o elemento primário e o secundário. E aí, a distância que você compra de cabo, eu geralmente peço pelo menos 5 metros a mais, para que não haja emenda. Ah, mas tem necessidade? Sim, manutenções são necessárias. Então, amanhã você precisa trocar uma placa, você precisa cortar o cabo, fazer a solda e, puxa, você tem cabo suficiente para fazer manutenção. É, os cabos, quando chegam no macromedidor, a gente deixa sempre uma leve inclinação. Para quê? Que a gente chama como se fosse um pingador ali, para aquela água que passa por fora do cabo, ela não fique ali no prensa-cabo o tempo todo. Então, assim, você usa como se fosse um pingador para essa água que escorre ali ficar pingando. Então, são alguns detalhezinhos. Voltando na sua pergunta, Luciano, o que a gente faz? Esse teste de Megar, que é injetar uma tensão e ver a resposta na resistividade ômica, a gente faz na ponta dos cabos que vão para o elemento secundário. Então, por exemplo, fiz a medição da resistividade das bobinas e encontrei uma resistividade baixa, um possível problema é o cabo. Para eliminar essa dúvida, eu vou lá na placa, retiro a resina, tiro os cabos e mego as bobinas na cabeça do macromedidor. Se ali não tem problema, eu sei que está no circuito ali, naquele trecho entre o elemento primário e secundário. Se internamente tem um problema, eu consigo constatar que o problema está do elemento secundário. Se eu tenho dúvida do cabo, eu posso fechar o circuito dos cabos do macromedidor e negar somente o cabo. Às vezes, não precisa ser nem uma questão de um corte visível. Apenas uma marcação, um corte que é possível entrar a umidade, ele já faz total diferença nesse tipo de cabo. Legal. Então essa avaliação é super importante de fazer em campo também, que tudo isso que a gente está mencionando, se tiver algum tipo de ruído, compromete a medição final, né, Felipe? E a gente sabe que muitas vezes o processo de instalação, às vezes pela correria ou pela falta de conhecimento, as pessoas acabam não tomando esse cuidado. Então vamos lá, avaliamos então no elemento primário, avaliamos o cabo, confirmamos que está chegando tudo certinho. Próximo passo é ver o elemento secundário, né? Como que a gente pode fazer uma avaliação do elemento secundário, Felipe? Bom, o elemento secundário, o primeiro passo para a avaliação do elemento secundário é conferir os parâmetros de plaqueta. Elemento primário e secundário são dois equipamentos separados que são calibrados na fábrica juntos. Então, geralmente tem o mesmo número de série, ou são calibrados ali como se fosse um casal ali junto. E o ideal é que não misture isso no campo, não coloque o elemento primário de um, secundário do outro, porque como ele foi calibrado, você tem uma grande chance ali de ter uma precisão maior, porque são equipamentos eletrônicos e possuem as suas variações, cada uma as suas variações. Então, a primeira coisa é checar o fator de calibração de fábrica, se no elemento secundário, que é o conversor ali, se ele está com o código referência do elemento primário, conferir se o diâmetro do macromedidor da tubulação ali, onde ele foi instalado, está correto, entre outros parâmetros que são básicos antes de fazer qualquer alteração ou qualquer verificação. Ou seja,
O elemento primário vem com alguns parâmetros calibrados no campo, esse elemento primário ele tem que pegar essas informações e jogar para o elemento secundário. Às vezes, alguém muda aqueles parâmetros ali e aí não consegue ter mais um fator de calibração do equipamento. Então, essa é a primeira checagem, né? A gente percebe muito, Felipe, que muitas questões de descargas elétricas venham comprometer o elemento secundário. A gente percebe que tem uma sensibilidade com descarga elétrica. E tem também uma dica que pode ser feita quanto à alimentação do elemento secundário, né? Fala um pouquinho sobre isso, se liga direto na energia, se liga numa outra fonte 24 volts, alguma coisa. O que é a dica que você dá para evitar de queimar o elemento secundário? Bom, a dica que eu dou para evitar, ou na verdade não evitar, porque evitar eu acho que é muito forte, né, Luciano? Eu acho que Minimizar. minimizar. Primeiro é você ter os dispositivos de proteção chamado DPS para surtos no seu painel, tanto da sua infraestrutura geral, quanto no painel dos macromedidores, então os fabricantes possuem isso. É, Mas anteriormente a gente pedia os equipamentos com alimentação 220, energia alternada. E percebeu-se que em partidas, em estações onde partida direta, oscilação de energia, picos, ou um raio mesmo, que você não tem aquela infraestrutura robusta de aterramento e SPDA, quando dava um raio, às vezes queimava 8 medidores ao mesmo tempo nas estações. O que acontece? Evitando isso ou colocando uma proteção a mais, hoje eu coloco como praxe alimentação 24 volts em corrente contínua. Eu preciso de uma fonte transformando a energia 220 alternada em 24 volts contínua, e essa alimentação pode sim passar por um banco de bateria e deve passar por um banco de baterias, deve passar por algum tipo de fonte que transforma essa energia e dá uma proteção a mais. Uma descarga vindo da alimentação 220, possivelmente ele teria que queimar a fonte e depois queimar o equipamento, o que se torna um pouco mais difícil, né? Tem que ser algo muito robusto para que isso acontecesse. Na prática, isso minimizou muitos dos nossos clientes a queima e danificar os equipamentos eletrônicos. Uma outra coisa que eu vejo vocês fazendo aqui pela Novais, para avaliar o elemento secundário, vocês têm um outro elemento secundário, né? Com tecnologias, teoricamente eu posso falar que é mais evoluído eletronicamente. Tira-se o elemento secundário do cliente e coloca o elemento secundário que a Novais tem, que leva para fazer, para justamente verificar se a medição está correta ou não. Isso procede? Procede. São alguns dos procedimentos. Então, por exemplo, a gente possui uma eletrônica de um determinado fabricante que ela é mais precisa, utilizada na indústria, como um dispositivo de backup. Então, por exemplo, eu tenho dúvida daquela eletrônica. Uma das possibilidades é eu substituo a eletrônica, faço a configuração de todos os parâmetros e começo a fazer as avaliações do retorno que esse elemento primário, está me dando. Então, assim, é como se fosse um backup, mas também é possível, pelas saídas ali e entradas de sinal, é possível simular através de resistores o elemento primário, ou seja, é possível simular as bobinas, é possível simular os eletrodos e fazer o teste de que se o sinal, por exemplo, eu coloquei uma resistividade de 2K na saída dos eletrodos, simulando como se fossem os eletrodos. A eletrônica está me dando referência àqueles 2K de resistência? Ou não está me dando? Porque se ele não estiver me dando e eu tenho certeza que aquele resistor ali, ele é de 2K, alguma coisa errada tem com a minha eletrônica. Então, assim, tem algumas formas da gente fazer a avaliação do elemento secundário, né, que é o conversor, e aí eu ainda assim estou com dúvida, a gente usa como fonte alternativa uma eletrônica mais precisa para garantir que a avaliação seja feita de forma correta e eliminar todas as dúvidas no campo. Legal. Agora vamos partir para um princípio de projeto. Um dos testes que é muito interessante fazer no medidor, que é um teste simples, mas precisa da infraestrutura local, é o teste zero, né?
fazer com que o equipamento esteja cheio, seção cheia de água, com fluxo parado. Nessa situação, vamos imaginar a saída de um reservatório, você tem um medidor de vazão na saída para medir o consumo de água de um setor, e o correto é ter um registro ajusante do macromedidor para que seja possível fechar e estancar, o macro fica com seção cheia e aí faz o teste zero, né, Felipe? E na Perfeito. prática, muitas vezes, pelo fato do projeto não ter colocado um registro ajusante nessas situações, não consegue fazer o teste zero no equipamento, que é um teste simples de se fazer e valida ali alguma informação já, se você está com alguma dúvida ou não. Então fica com uma sugestão para os projetistas nessa situação, sempre pensar em colocar um registro, ou antes ou depois, dependendo da situação, para que parado o fluxo com seção cheia possa ser monitorado vazão zero, né? Perfeito. O teste zero nada mais é que fechei um registro antes e depois do macromedidor. A tubulação está cheia com fluxo, velocidade zero. O macromedidor tem que medir zero, vazão zero, velocidade zero. Nesses casos, nesses testes, se a gente fecha o registro antes e depois, e o macromedidor está medindo alguma velocidade, é possível a gente fazer o que a gente chama de calibração de zero, ou seja, falar para o macromedidor, através da configuração, que ele está em velocidade zero. Eu não estou mexendo em parâmetros de constantes que vá mudar ou alterar os padrões ali, ou seja, de calibração de fábrica. É um teste que eu faço e falo assim para ele, ó, a velocidade do tubo está zero, a sua referência de zero é essa. E aí, a partir daí por diante, a gente consegue liberar o abastecimento e confirmar de novo que aquela dúvida se ele está zero ou não foi sanada. Olha que balanço, ó. Olha o sol saindo aqui no Velho Chico, sensacional. Para fechar, Felipe, importantíssimo também, depois que faz isso tudo, ou até antes ou depois, tudo isso é procedimento para validar o macro, Uhum. é algum outro instrumento de checagem, né? Então o macro está marcando uma vazão, a gente pode colocar o antes ou depois, um outro instrumento de fazer essa verificação, qual é a vazão por Uhum. outro instrumento. O que você recomenda aí? Quais instrumentos que você recomenda? Ó, a gente tem hoje, por exemplo, aptometria, né? Desde que respeite ali os trechos montante e jusante. Aptometria seria 20 e 10, né? 20 antes e 10 depois, Em relação ao diâmetro em de trecho relação ao reto, né? diâmetro do trecho reto. E a gente tem outros equipamentos, por exemplo, o clampon. Embora o clampon no mercado ele não tenha sido muito utilizado em função de terem equipamentos com um resultado não muito preciso. Então, por exemplo, você pega um macromedidor eletromagnético carretel, que em condições ali ideais garante 0,5% de erro, você tem aptometria com 2% de erro, e os equipamentos clampons hoje do mercado varia demais, você tem diferenças muito grandes de preço. Você tem um equipamento clampon custando R$7.000, você tem um equipamento clampon para fazer a mesma aplicação custando mais de R$100.000. Então, criou-se ali um mito mais em cima do clampon, mas tem equipamentos muito bons hoje, clampon, que se bem instalados, bem configurados, você tem resultados muito positivos. Legal. Então, lembrando que esses equipamentos, tanto o clampon quanto a aptometria, a gente usa para fazer uma checagem, não uma calibração, né? Porque o instrumento eletromagnético de carretel ele tem uma precisão melhor. E a gente pode até falar a marca aqui, Felipe, eu não Uhum. vejo problema. O clampon que você usa e que você recomenda? Ó, eu uso o clampon da GE, tá? Então é um equipamento que em laboratório fica dentro de uma margem de erro de calibração feito recentemente abaixo da aptometria, né? E experiência de utilização em campo, onde você especifica o material do tubo de campo, você especifica a espessura do tubo em campo, o diâmetro correto, diâmetro interno, diâmetro externo. A gente tem resultados muito positivos em cima disso. Sensacional. Para fechar agora, faz um merchan aí, né? Quem estiver precisando, quem instalou diversos macromedidores de vazão,
está com dúvida se está medindo corretamente, entre em contato com o Filipão ou não? Perfeito, entre em contato com a Novaes Engenharia, que a gente ajuda vocês a resolver os seus problemas. É isso aí. Felipe, mais uma vez, satisfação, prazer, aprendo com você a cada dia. E é um prazer estar aqui no Nordeste, na beira do Velho Chico, fazendo esse café com saneamento com você. Passo a palavra para você encerrar. O prazer é todo meu. Pessoal, aí no canal tem o nosso contato, o contato do Luciano também. Se tiverem dúvidas, pode contar com a gente. Estamos à disposição. É isso aí. Um abraço. Valeu, Um abraço. gente.